Como manter a vibração estável ou elevada diante de tudo que está acontecendo no nosso planeta. Pode não ser tão simples assim, embora nós já tenhamos aí feito um breve estágio na época do que aconteceu em 2020, né, daquele evento que nos deixou a todos aí, digamos assim, presos, né, nos nossos ambientes residenciais, também limitados na nossa locomoção, né? Então, embora a gente já tenha passado por um período assim, é, é notório, né, que estão se intensificando em todos os lugares do nosso planeta muitos eventos que nós podemos dizer até catastróficos, né? As guerras sempre houve, né? Isso faz parte da nossa história aqui, enquanto humanos no planeta Terra. As guerras sempre aconteceram, e continuam, né? Eventos climáticos, intempéries das mais diversas origens, com as mais diversas consequências, mas sempre causando abalos, né, na natureza, o que nos faz termos que tomar um pouco de cuidado, né, com a nossa maneira de viver, até pela nossa própria sobrevivência. Aliás, nos adaptarmos às questões da natureza sempre foi um dos nossos maiores desafios aqui no planeta Terra, né? Desde que temos notícias de origens nossas, né? Então o homem ele sempre trabalhou, sempre estudou, sempre esteve voltado para a questão da sobrevivência em relação à sua adaptação à natureza no planeta Terra, a todas as intempéries, ao vento, ao frio, ao calor, né, aos extremos, aos desequilíbrios, para poder buscar alimentos, né? Daí nós fomos evoluindo desde o início dos tempos, né? Desde a questão mais primitiva, onde não havia, e vejam, isso eu estou falando em relação a algumas teorias, né, as teorias que a maior parte da humanidade, né, da massa tem conhecimento, né, que são aquelas que ensinam aí nas cartilhas e livros escolares, em livros religiosos também, e é claro que nós sabemos, mas não vai ser motivo de abordagem minha aqui nesse vídeo, que muito da nossa história, a maior parte da nossa história massiva não é do nosso conhecimento, não nos foi permitida não nos foi permitido o acesso, digamos assim. Mas isso é matéria para uma outra conversa. Aqui eu quero me ater aos nossos grandes desafios como seres humanos aqui no planeta, né? E também a como nos mantermos neutros ou relativamente que seja equilibrados diante de tudo isso que está ocorrendo em grande escala massivamente o nosso planeta. Bom, nós já sabemos que há muitas previsões que vêm sendo feitas há muito tempo, né? Muitas delas vêm sendo alertadas, informadas através de pessoas desde o início dos tempos, né, que eram consideradas pessoas com acesso mediúnico, na época considerados profetas, né, eles nos deram acesso a informações sobre que chegaria um tempo de fim de ciclo em que aconteceriam muitas dessas coisas. E isso não deveria ser motivo para nos causar desespero, né? Nem surpresa. Mas a realidade, né, que nós vimos vivenciando há muito tempo, ela nos levou a passar por essa questão de que sim, para muitos, para a massa é surpreendente e para a massa é desestruturador, né? As pessoas não têm um plano de prevenção, não têm um trabalho interno, né, de como saber utilizar seus recursos internos, emocionais, psicológicos, espirituais para lidar com tudo isso. Até porque diante de todo o sistema, digamos assim, de controle que nos engloba aqui no planeta Terra, em todos os cantos do planeta, o homem ele foi levado a perder a noção da sua integridade, da sua integralidade junto
ao planeta e a todas as pessoas e seres que existem aqui, e inclusive desconhecendo a sua, digamos assim, natureza holística, ou seja, desconhecendo ou não querendo se ater ao fato de que não é apenas um corpo físico, mas também um corpo mental, emocional, espirituais, vinculado ao ambiente em que habita também, né? Então, tudo nos levou para nos afastarmos desse entendimento. Então, todo esse afastamento nos fazendo nos voltarmos para dentro de nós mesmos, todo esse afastamento ao qual nós fomos levados, né, que suscitou competição, rivalidade, discórdia entre os humanos, nos fez também nos afastarmos da natureza. E a natureza agora ela clama, né, por um olhar cada vez mais atento. As nossas ações de todos nós, né, porque nós somos um coletivo, interdependentes uns dos outros, todas as nossas ações nos levaram a agirmos de forma a não respeitarmos a natureza, o ambiente em que habitamos. E agora nós estamos nos deparando com todas essas intempéries, não apenas causadas pelo ser humano diretamente, mas reflexos da natureza em nós, também de fim de ciclo, uma série de coisas envolvidas, né? Então, fato é que os desastres naturais, os terremotos, os vulcões ativos, as enchentes, os tsunamis, né? Este ano de 2023, que é um ano astrologicamente regido pela Lua, né? Que é um ano que traz essas questões, né? A astrologia uma das coisas mais bonitas da astrologia é a questão de nos fazer compreender, né, o que está acontecendo conosco. Ela já nos avisou na virada deste ano, que iniciou em março, que seria um ano com questões de muitas águas, também previsões de espiritualistas, todas as ferramentas que nos trazem autoconhecimento e conhecimento holístico nos informaram que este ano seria um ano que nós nos depararíamos com questões envolvidas com desastres naturais e coletivos, né? Então, está acontecendo e nós, de uma certa forma, mesmo que inconscientemente, sabíamos que isso ia ocorrer. E a questão é: estamos prontos para enfrentar isso? A maior parte das pessoas acompanha os noticiários, se não pela internet, pela TV, né? Normalmente TV aberta, informando das catástrofes que estão acontecendo atualmente no Rio Grande do Sul, né? Aqui no Brasil, acredito que seja a zona que está sendo mais atingida, mas não tenho certeza porque muitas vezes a mídia não divulga, não apenas em locais do planeta inteiro, mas às vezes no próprio Brasil a mídia aberta não divulga e nem a internet. E, para falar a verdade, eu também não fico buscando, né? Porque eu particularmente tomei a decisão de não acompanhar mais a televisão já faz mais de 4 anos, então eu realmente não acompanho noticiários, né? O que me interessa, o que é importante para eu acompanhar o que está havendo no mundo. Por quê? Porque é muito difícil lidar com tudo isso que a gente fica sabendo, principalmente quando é tão perto assim, né? Eu que moro no estado do Rio Grande do Sul, a minha região já foi bem abalada, né, no mês de julho, agora a parte região noroeste do estado, né, enfim, muitas enchentes, uma coisa está interligada à outra, porque os rios que foram muito atingidos, né, eles acabam escoando em lagoas, acabam escoando na Lagoa dos Patos, que é a maior lagoa que cruza o nosso estado, né, então acaba trazendo altos volumes de água também para outras regiões que não sofreram estragos diretos, né, das chuvas. Então, essa é uma das maiores provas de que estamos totalmente interligados, né? Cidades que são cercadas por mar, por rios, por lagoas. Então, é importante estarmos prontos, né? Porque cada vez mais a natureza vai acabar se movimentando. Por um motivo ou por outro, que eu já citei aqui, a natureza vai se rebelar
como um reflexo das próprias leis da vida. Uma delas, é lei de ação e reação. Tudo que a gente faz vai voltar. Isso é inevitável e ninguém precisa ser grande estudioso e nem espiritualista para compreender isso. A própria experiência da nossa vida já nos mostra que tudo que a gente faz a gente recebe de volta, de bom ou de ruim. Então, é natural, né? A gente percebe que os reflexos da natureza eles estão intensos, muito intensos. Né? Então, é apenas o reflexo de nossas ações como coletividade. Então, cabe aqui um repensar sobre o que nós estamos fazendo para que isso se reverta. Independente de se vai dar tempo, se não vai, se o mundo vai acabar ou se não vai, do que está acontecendo ou não. O que nós podemos fazer para reverter isso? Para mudarmos a nossa consciência, né? É importante um olhar no mundo individual de cada um de nós. Né? O que eu coloco no lixo, se eu uso muito plástico, se eu uso muito saquinho plástico no supermercado, aonde eu coloco meu lixo? Tem lugar para lixo reciclável? Ah, não, não tem na minha cidade, não tem. E o que eu fiz em relação a isso? Eu só fiquei quieta, aceitando que simplesmente não tem, ou eu faço acontecer e eu me junto com uma comunidade e tomo as providências para que isso aconteça. Entende? Então, é chegado o momento de nos movimentarmos. Então, esse tipo de consciência é muito importante daqui para frente. E nós vamos falar mais sobre isso. Conforme eu trouxe aqui, no início, é importante, diante de tudo isso, de tantas providências que nós precisamos tomar, que a nossa vibração esteja, no mínimo, estável, neutra, elevada. Né? Ah, mas como que a gente vai manter a nossa vibração elevada diante de tudo que está acontecendo? Pessoas morrendo, desabrigadas, com fome, as suas casas indo abaixo, né? Diante dos alagamentos, terremotos, das guerras, os animais, né? Sem casa, sem comida, as crianças. Bom, esse é um trabalho individual, mas que pode se estender para a nossa comunidade. É um trabalho que começa em nós. E claro, não é simplesmente tão fácil assim falar em manter a vibração elevada ou equilibrada, né? Porque tudo isso nos machuca, mexe conosco, né? Quando a gente entra em contato com essas duras realidades que trazem sofrimento para os nossos irmãos, a gente se machuca também. Mas então vem uma necessidade de um maior preparo, né? De um planejamento, muitas vezes, que a gente sabe que num âmbito coletivo está relegado aos órgãos públicos, né? Que mobilizam mais recursos e tal, mas tudo começa no nosso mundo individual. Né? Um trabalho de equilíbrio, de planejamento de como eu vou lidar com tudo isso é muito importante. Saber que eu tenho responsabilidade em manter o meu equilíbrio, né, diante de tudo que estiver acontecendo, não apenas no meu mundo individual, mas expandindo para o coletivo. Né? Então, como manter esse equilíbrio? Estando centrado em nossos corações. E quando eu falo corações, eu não estou falando no sentido romântico da palavra. Eu estou falando no sentido de que o coração nos conecta com a nossa essência, que é maior do que tudo que nós podemos ver, que está ligada aos nossos corpos sutis, que eu já falei no início, né? Que está ligada a algo maior que nós não temos conhecimento físico. Para muitos isso depende de filosofias de vida, de crenças também religiosas, mas algo que está acima do que nós podemos enxergar. Então, quando nós nos conectamos com o nosso coração, com a nossa essência, nós temos a certeza, nós sabemos que estamos amparados por uma força maior, que nós não estamos aqui vivenciando tudo isso por acaso. Nada é por acaso. Nós estamos no lugar certo, junto com as pessoas certas, fazendo o necessário de acordo com a nossa experiência individual de cada um. Então, nós sabemos que quando estamos vivenciando situações assim tão delicadas de perto, nós temos um papel ali, né? Independente do que seja. Então, nós precisamos estar ancorados na nossa força interior,
conectada com essa força maior, né? Para que consigamos simplesmente sentir que está tudo bem. Mesmo que ali fora, mesmo que na casa ao lado, na outra rua, na cidade vizinha, esteja acontecendo algo mais pesado, né? Então, é importante que a gente tenha isso sempre em mente, que na prática é essencial e importante que nós nos ancoremos no nosso agora. O que está acontecendo no agora na minha vida? O que eu posso fazer para auxiliar o meu entorno, para resolver alguma questão pendente? É importante mantermos a calma, né? E isso eu falo para vocês de um lugar, não de quem é melhor do que ninguém, ou de quem está acima, ou é muito elevado, ou esteja habituado a fazer isso. Isso é novo para todos nós. Né? Muitos de nós que estamos voltados para o autoconhecimento já sabíamos que esse período ia acontecer, que durante esse ano certas coisas iam ocorrer, mas isso é uma coisa nova para todos nós. Nós estamos vivendo agora, cada experiência é nova. Então, eu tô aqui falando isso porque é o que eu sinto, é o que funciona para mim, nas pequenas coisas do meu micromundo, né? Então, eu não sou melhor do que ninguém e muitas vezes sou pega de surpresa também. Então, quero trazer aqui essas sugestões, né, de ancoramento no aqui e agora, olhar para o entorno e entender, é comigo? Eu posso fazer cessar alguma coisa? Eu tenho recursos para auxiliar, para ajudar quem está precisando, o que está mais perto de mim, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer. Então, o ancoramento no aqui e agora é essencial para iniciar a questão do equilíbrio pessoal diante de intempéries e situações negativas que se apresentam, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso ajudar de alguma forma? É uma ajuda física? É uma ajuda virtual? Eu posso entregar algum recurso físico, virtual, dinheiro, alimento, um voluntariado, né? O que eu posso fazer? Meu alcance, para que eu consiga auxiliar a sanar, ajudar, né? Quem precisa, alguma situação em desequilíbrio. Isso é muito importante. Começa com o mundo da gente e depois se expande, né? Mesmo quando somos pegos às vezes de surpresa. Então, é importante a presença, o ancoramento, é importante entendermos que nada acontece por acaso e que todas as pessoas estão no lugar certo e na hora certa, mesmo que algo que consideremos não bom aconteça com elas, né? Enfim, nesse vídeo aqui nós não vamos entrar nesse assunto, mas vamos falar apenas sobre como manter esse ancoramento. Então, estar no aqui e agora é muito, muito importante. Ter a certeza, a confiança e, por que não, a fé de que estamos amparados por uma rede invisível que nos auxilia, inspira e intui é muito relevante. Para todos os momentos, não só para esse, mas especialmente para esses que eu estou falando aqui. Então, a fé, a confiança, a coragem de que está tudo certo, de que tudo passa e de que, seja qual for a experiência que cada um está vivendo, cada um tem a sua experiência. O desespero, a revolta, a tristeza profunda, a reclamação, o compartilhar de notícias ruins, de críticas e julgamentos neste momento não é adequado. Né? Nesses momentos não é o momento ideal para que a gente simplesmente suscite mais negatividade. O momento, inclusive, de se introspectar, de ficar mais dentro de nós mesmos, compreendendo o que fazer e o que não fazer nesses momentos. Então, reflexão é também muito importante. Unir a razão, a inteligência, ao sentir, né? A intuição, ela vem daqui, ela vai dizer muito. Por isso é importante esse ancoramento no aqui e agora. Por isso é importante unirmos a inteligência e a razão ao sentido de que é por aqui que eu vou.
de que é isso que eu devo fazer, não é isso que eu devo fazer. Então é muito importante, né, a consciência de que começamos em nós e expandimos depois, né, para o nosso entorno o que nós então estamos frequenciando. Eu acredito que esses simples passos são muito importantes, né, para que nós comecemos a compreender como agir, o que fazer e o que não fazer diante desses acontecimentos. Buscarmos também publicações nas redes de forma que nos conectemos com sites e perfis e páginas mais elevados, né? Páginas que compartilham o desespero, o sofrimento e muitas vezes até explicitamente cenas de violência, morte e da tragédia não vai nos levar a lugar nenhum, né? Para nos informarmos é essencial, porque não podemos ficar sem informações ou ilhados em algum lugar, né? Ou prejudicados porque estamos alienados. Isso não pode acontecer, mas uma forma de nós não nos envolvermos negativamente com o que está acontecendo e nos informarmos o necessário é filtrarmos, escolhermos fontes confiáveis, né, que vão nos informar o que realmente está acontecendo, lermos o título da manchete, se tem alguma coisa para nós ali que nos é importante, leu, sai, fecha a página e volta num outro momento, né? Para se reabastecer de informações, não de notícias ruins, não de pessoas que ficam explorando o sentido negativo disso tudo para criticar, para julgar esse, aquele governo, sei lá eu, o vizinho. Não, não é. Isso não é elevado. Não é para isso que a gente está aqui agora. Então, em momentos tensos assim, a gente foca no importante, né? E nos mantermos informados e equilibrados, se não elevados. Tá bom, meus queridos? Então, nesse momento, é o que eu tinha para dizer para vocês que me veio muito de compartilhar aqui, diante de tudo que está acontecendo. E deixar aí um franco desejo de que tudo esteja bem onde quer que você esteja e que, se por acaso não estiver, esteja firme, sabendo que está tudo bem, vai passar e buscar a ajuda necessária, a mais próximo que estiver perto de você. E se você não está passando por um momento assim, oferecer a sua ajuda da melhor forma que possa, sem se colocar em risco, claro, e sem deixar a sua vibração cair demasiadamente. Para quem não pode, por algum motivo, oferecer alguma ajuda, nem virtual, nem física, nem financeira, está impossibilitado de alguma forma, ok. Antes de dormir, faça uma oração, né? Intencione, independente de fé, né? Mentalize o que você deseja que aconteça, que fique todo mundo bem, com saúde, né? Que pessoas, animais, locais estejam a salvo, que se recuperem logo, que tudo volte ao normal logo, né? Então, nesse momento, eu acho que é o mais importante para no momento posterior começarmos a refletir o que podemos fazer para abrandar os reflexos da natureza. Desejo aí tudo de bom para quem está assistindo aqui o vídeo. Gratidão. Namastê.